Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo para o nosso segundo webinário, começando a programação do The Rose Changemakers do segundo bimestre. Então, em janeiro e fevereiro, nós conversamos sobre a importância de saber o seu propósito, de saber onde você quer ir, qual é o seu objetivo para realizar inovação, dado que inovação é um meio, uma forma de realizar as coisas e não um fim em si mesmo. E hoje nós temos um prazer de 3 especialistas para conversar um pouco conosco justamente sobre modelos, sobre diferentes formas para promover um ambiente mais inovador, para promover um ambiente que seja mais permeável à mudança e à transformação. Nós vamos começar com o Vicente Gomes, que é sócio-consultor da Coral Consultoria, uma consultoria especializada em transformação organizacional, e ele vai falar mais sobre esse assunto do ponto de vista de organizações e daquilo que a experiência dele nos traz. Vicente, a palavra é sua. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, Mara. Bom estar aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência. E o que eu sempre falo para o pessoal que eu converso, a minha experiência, a nossa experiência é só uma experiência, só uma referência. E uma das coisas que eu pretendo também é aprender com vocês sobre inovação nas organizações. Bem, acho que eu vou fazer um breve resumo do que eu pensei para a gente compartilhar hoje. A gente pode ver inovação nas organizações de vários olhares, né? Com várias perspectivas. Uma delas que eu gosto é olhar quando a gente vê desde as pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente faz diferente, que a gente chama de inovação incremental. Eu faço um determinado trabalho, um determinado produto, eu me relaciono com as pessoas de determinada forma, eu posso melhorar isso aí, mudar, fazer diferente e, a partir daí, conseguir uma produtividade maior, uma qualidade maior, menos custos, o que quer que seja. Isso é um lado do espectro, vamos chamar assim. E eu vou para o outro lado, que seria talvez a inovação mais criativa, aquela que é novidade não só dentro do contexto da empresa, mas ela pode ser uma novidade dentro do contexto de um mercado, de um país ou até do mundo, né, em várias instâncias. Então, também são atividades onde você faz algo diferente, um produto, um serviço, uma forma de estar no mundo, uma forma de se comunicar, uma forma de se relacionar, um propósito até não assim, que surpreende aos outros e tudo, e a partir daí criar o que a gente chama de uma rede de negócios, que são basicamente pessoas, fornecedores, clientes, investidores, colaboradores que se conectam a essa organização e, de certa forma, criam um valor em conjunto, né? E o valor só existe quando essa rede está forte, se comunicando bem. Então, essa é uma forma de olhar inovação, e para mim, todos essas formas de inovar, dentro do contexto organizacional, elas têm alguns pressupostos e algumas regras e alguns sistemas e alguns símbolos também. Tudo que a gente, de certa forma, pode configurar como a cultura organizacional, né? Então, existem organizações que são mais hierárquicas, que têm mais experts, e esses experts, tipicamente, eles têm um senso de pertencimento e valor dentro da organização, porque eles sabem, eles são experts, então eles são mais atrelados a certezas, de certa forma, né? Onde eu tenho incentivos que me, de certa forma, dirigem para fazer certo a coisa certa na hora certa, sem erros, e que talvez, por esse contexto, acabam tendo pouco espaço para inovar, porque as pessoas não conseguem, a partir daí, trazer ideias novas, fazer coisas diferentes. Eu diria que o campo para a inovação, dentro de uma empresa que tem uma cultura nesse sentido, é bem menor. Ela é bem restrita. Existem inovações, obviamente, porque sempre as pessoas têm uma
um certo poder de fazer alguma coisa diferente, as pessoas não são monitoradas 100% do tempo, o tempo todo, mas é bem menor. No outro espectro, tipicamente a gente tem encontrado empresas cuja cultura é um pouco diferente. A cultura, ela é, de certa forma, inclusiva para várias vozes. Então, se eu tenho uma opinião, se eu tenho uma perspectiva, se eu tenho uma ideia, se eu tenho uma crítica, o que quer que seja, o ambiente, a cultura organizacional consegue ouvir aquilo. E ouvir não quer dizer aceitar, não quer dizer implementar, é simplesmente incorporar ao seu conhecimento e à sua forma de fazer negócios, para a partir daí ver se essas coisas funcionam ou não, e decidir o que é que vale a pena ou não. Onde a hierarquia, de certa forma, ela é minimizada, até por essa questão de mercado interno de ideias, e às vezes até externo também, que esse mercado de ideias, ele transpõe as barreiras da organização, as fronteiras da organização. Então, ele vai muito forte para clientes, para universidades, para outros polos geradores de ideias e tudo mais, para a partir daí ela conseguir capturar ideias, valores, serviços, processos e criar algo novo. Onde tipicamente também esse tipo de organização ele premia muito, ele incentiva muito que as pessoas estejam ali na sua inteireza e na sua plenitude, em termos, inclusive, de talentos, né? Então, as pessoas nesse tipo de organizações trazem para o trabalho não só a sua experiência, sua especialidade, mas também outros talentos, outros saberes, e tipicamente é onde moram ali os grandes arrasos, os grandes insights para a inovação, de dois tipos, eu vou chamar assim. Pode ser uma inovação disruptiva, algo que ninguém nunca viu e que, de certa forma, ajuda a construir negócios e modelos de negócios que substituem negócios atuais. Então, por exemplo, eu posso falar da Uber ou do Airbnb, e que estão disruptando, né, alguns mercados. Esse é um tipo de disrupção. Eu, recentemente, investi também numa empresa que tinha um propósito bacana na área de agronegócios, um fertilizante para o agronegócios, só que sem nenhum impacto para a saúde humana e também para os insetos e para a própria terra, né? Então, esse é um tipo de inovação que tem um propósito bacana, que destrói um pouco negócios anteriores. E se a gente comparar, poxa, de repente o Brasil é o maior utilizador de agroquímicos no mundo, né? Será que a gente precisa se manter nessa posição? Então, se a gente traz um fertilizante ou algum tipo de combatente a pragas e tudo mais, que não tenha impacto na saúde nem no ecossistema, seria super bacana. Então, mas esse é um tipo ainda da inovação disruptiva, digamos assim. E tem um outro tipo de inovação que eu acho mais interessante para os dias de hoje, que as empresas ainda são poucas que ainda estão, as grandes corporações, digamos assim, mas a gente vê várias empresas fazendo isso, são empresas que inovam com mercados criativos, ou seja, elas não destroem mercados anteriores, mas elas criam novos mercados. Então, um exemplo clássico é o mercado de microfinanças, que até 20 anos atrás não existia, né? Os bancos, as instituições financeiras nunca quiseram servir ali a camada mais pobre da população, até que o Yunus, na Paquistão, resolveu criar uma organização focada em microfinanças, criou um modelo de negócios, e hoje é um mercado multibilionário que está no mundo inteiro e tudo mais. Ou o próprio Viagra, por exemplo, né? Criou, a partir dali, uma oportunidade de uma extensão da vida amorosa da população um pouco mais antiga, mais velha, e criou um mercado novo, oportunidades novas. Né? Crowdfunding, ou seja, tem vários tipos de inovação que vieram e se beneficiaram, às vezes, de tecnologia, mas às vezes também de necessidades não atendidas no mercado atual, e criaram coisas maravilhosas. Então, e para mim isso é muito
importante, porque se a gente olha no contexto global, os desafios que a humanidade tem hoje, sejam climáticos, seja de relacionamento, seja de educação, seja de como é que a gente cria negócios e um estilo de vida até que propicie o bom da relação humana. E hoje, se a gente pega nossos filhos, eu tenho um filho, mas não sei quantos de vocês têm filhos, mas pega essa necessidade que a gente tem de manter o relacionamento, o contato com as pessoas, e ao mesmo tempo também incorpora os benefícios, as benesses da tecnologia, de forma que as pessoas preservem seus valores e a gente também tem um impacto positivo aí no grande ecossistema que é a Terra. Então, trazendo um pouquinho explorei um pouquinho a questão do contínuo, da inovação, né, o tipo de cultura organizacional que pode ser mais benéfica ou não com relação a isso, e também essa visão sobre inovação que eu acho bem bacana, do pessoal do Blue Ocean, aquela organização do ENSEAD, né, que vê muito como a gente cria novas coisas com essa concepção da inovação. Perfeito. Muito obrigada, Vicente. Em breve voltaremos aí com perguntas e debates, mas, por enquanto, passo a palavra agora ao Ives Alejandro. Ives, ele é pesquisador da USP, na área de felicidade. Essa é a especialização dele. Ele vai falar um pouco para nós de comportamento e de uma visão diferente para a gente olhar para culturas e ambientes. Ives, a palavra é sua. Olá, gente, tudo bem? É um prazer, eu fico muito feliz pelo convite de participar e de falar sobre um tema que, para mim, não é nenhum trabalho. Falar sobre felicidade, para mim, eu falo 7 dias por semana, 24 horas por dia, então 24 por 7. Então, falar de felicidade é uma maravilha. Eu sou professor, eu não tenho a experiência do mundo corporativo, mas algumas coisas me chamam a atenção quando vocês usam palavras como inovação, criatividade. Essas coisas, elas aparecem dentro da filosofia, em outros contextos, mas elas aparecem, né? O estudo da felicidade é um estudo aqui no Brasil muito recente. Fora do Brasil já existe há alguns anos. Muitas áreas da ciência se debruçaram sobre a felicidade. Então você tem neurociência, genética, a minha área que é ética, tem sociologia, economia. Então todas essas áreas, de alguma forma, se debruçaram sobre o tema de felicidade. Uma das coisas mais importantes quando a gente fala sobre felicidade, para o filósofo, é uma coisa que a gente chama de realização. Felicidade é um guarda-chuva grande, mas para a filosofia, realização é uma coisa importante. E para isso, a gente podia usar uma quantidade enorme de filósofos, mas eu vou me apegar a uma visão que eu acho que serve para vocês se fortalecer e fazer uma reflexão sobre a maneira como a gente conduz a vida da gente, que é a visão grega. Claro que na Grécia Antiga haviam muitas escolas com propostas diferentes, mas de maneira geral, principalmente na visão de Aristóteles e anterior a Platão, mas em especial de Aristóteles, o indivíduo ele precisa se encontrar e saber qual é o seu propósito. Se você quer criar uma cultura, uma inovação, você precisa de determinados pré-requisitos, e um deles é você aprender a se conhecer. Você aprender a saber quem é você. É claro que nós mudamos com o tempo, mas existem algumas bases que ficam em nós e que servem de ferramenta e que elas vão nos mostrar para onde eu vou, para que eu sirvo. Essa ideia de para que eu sirvo, ela é muito antiga na filosofia e ela tem uma ideia muito simples, que funciona da seguinte maneira.
Os gregos antigos, eles acreditavam que tudo tem um propósito. A caneta tem um propósito, escrever. O caderno tem um propósito, receber a escrita. O meu óculos tem um propósito, me ajudar a ver melhor. O computador tem um propósito. A colher tem um propósito. O automóvel, tudo tem um propósito. Qual é o propósito do ser humano? Essa é uma grande pergunta. E a resposta era ser feliz, era ser realizado. Acontece que essa palavra felicidade, ela não existe na tradução grega como a gente vê hoje. Na verdade, a ideia é do bem viver, da boa vida, ou seja, o que é que me preenche, o que é que me completa. Então, na visão grega, não tem como você ter uma vida se você não descobrir para que você serve. E se você descobre para que você serve, se abre um leque de oportunidades e surgem, floresce a partir daí aquilo que a gente chama de vocação. Vocação não é profissão, vocação não é ser coisas muito vagas. Para os gregos, vocação era um chamado. Ou seja, para que você foi feito? Né? Usando uma ideia dos gregos, para que os deuses fizeram você? Né? Se eu estivesse na Grécia Antiga, os gregos iam dizer, o Ives serve para ser professor. Eu sou professor há 20 anos e não sei fazer outra coisa. Então, eu sirvo para ser professor. Então, para que você serve? Então, tudo tem um fim, tudo tem uma teologia. É tarefa nossa descobrir, ou redescobrir para alguns filósofos. Para alguns filósofos, nós já tínhamos em nós o nosso propósito. É tarefa nossa expor, redescobrir, né? Descobrir, revelar. Tanto é que, vou fazer aqui uma analogia bem interessante. Imagina que quando você vê, por exemplo, um escultor mexendo lá numa pedra de mármore, produzindo uma estátua. Os gregos, quando olhavam para aquilo, eles diziam, a estátua já está na pedra, já está lá dentro. O que o artista está fazendo é redescobrir, revelar, ir para fora, expor. Né? E a partir dessa exposição, ele se mostra. Né? Então, é tarefa nossa, é tarefa daquele que inova, se descobrir. Que é uma tarefa, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complicada. A filosofia ajuda muito sobre isso e outras disciplinas também. Então, quando eu sei quem eu sou, quando eu descubro as minhas vocações, as minhas habilidades, usando nomes mais modernos, as minhas competências, eu tomo as melhores decisões. E se eu tomo as melhores decisões, eu tomo melhores rumos. Não são rumos que são certeiros, inevitavelmente você vai entrar por rumos que às vezes não levam a lugar nenhum, mas você vai ter propósito. Uma das palavras mais importantes para os gregos era propósito, objetivo. Ou seja, o que você quer com aquilo? O que você deseja? Eu falo para os meus alunos, o que você quer? O que você espera fazer? Ah, eu quero ganhar dinheiro. Então é isso que você espera? Não, eu quero mudar o mundo. Mudar o mundo? Que mundo? O mundo macro ou o micromundo? Então, todas essas questões a gente tem que começar a se perguntar. Então, quando a gente fala de se eu me conheço, eu faço as melhores escolhas, é aí que nasce o termo carpe diem, que muitos de vocês devem conhecer. Carpe diem ficou famoso um tempo atrás e, inclusive, virou até perfume, né? Virou marca, né? Perfume. Assim. O que é carpe diem? Então, as pessoas nas ruas falam carpe diem, aproveite o dia, né? Aproveite o dia. Na verdade, o termo original de carpe diem significa você é capaz de escolher. Aproveite o dia porque você pode escolher. Existem pessoas que não podem escolher. Nós estamos conversando aqui, existem pessoas que não podem escolher, que não vão escolher. Ou porque estão num leito de hospital, ou porque estão debilitados de alguma forma. Ah, mas eu posso escolher. Então, quem pode escolher está fazendo o exercício máximo do carpe diem. Então, isso daí é muito forte no indivíduo. Então, para a filosofia grega antiga, olha que bonito isso, ó. Eu gostaria que você guardasse, inclusive. Eu preciso me redescobrir, ou me revelar. Quando eu faço isso, eu descubro a minha vocação. E eu sei para que eu sirvo, ou seja, eu tenho uma teleologia, eu sirvo para algo. E quando eu descubro quem eu sou, adivinha quem ganha? Eu, porque eu descobri quem eu sou, e a sociedade ganha, porque ela recebe o que eu tenho de melhor.
Se eu descubro o que eu tenho de melhor, eu devolvo para a sociedade o que eu tenho de melhor. Agora, vamos imaginar o contrário. Se eu não sei quem eu sou e eu tomo decisões erradas, eu não descubro quem eu sou. Se eu não descubro quem eu sou, eu não sei para que eu sirvo. E se eu não sei para que eu sirvo, eu devolvo para a sociedade qualquer coisa. E qualquer coisa não serve. Eu preciso de pessoas que façam coisas, que coloquem a sua vocação para preencher a existência. Quem não descobre a sua vocação, cria um buraco aqui dentro, ó, um buraco existencial. E esse buraco existencial gera desânimo, desconforto, problemas de saúde mental, e aí se desdobra. Então, para os gregos, quem inova, quem quer uma cultura de inovação, precisa de tudo isso que o Vicente colocou, e também precisa se redescobrir como pessoa para devolver para ela e para a sociedade o que eu tenho de melhor. E aí nasce um termo da Grécia Antiga chamada eudaimonia. O que é eudaimonia? Foi traduzido aqui no Brasil e em muitos lugares como felicidade. Não é bem isso. Eudaimonia é uma sensação que a gente tem, que a gente está fazendo o nosso chamado, aquilo que o que eu sirvo. E as mesmas pessoas que amam o que fazem, como eu, como o André, como a Mara, como o Vicente, chegam em casa à noite, cansados, mas com uma sensação de eudaimonia, de dever cumprido e de tarefa feita e de propósito. É isso. Muito bom, muito obrigada, Ives. Excelente colocações. E, de novo, né, voltaremos em breve para as perguntas, mas, por hora, passamos a palavra agora ao professor André Mafra, professor do The Rose Method e palestrante da Casa do Saber, e ele vai trazer uma lente diferente para nós agora, de uma sociedade cujas bases sociais, cuja estrutura social é diferente da nossa, que são sociedades matriarcais, que ele estuda há tempos, inclusive já visitou algumas, né, na verdade. Bom, mas eu não vou adiantar, vou deixar ele falar com vocês. André, a palavra é sua. Olá, amigos. Olá, Vicente. Olá, Ives. Estou ainda metabolizando um pouco do que vocês estão falando. Quase podíamos terminar por aqui, né? Então, excelentes colocações. E, bom, vou passar um pouco do meu universo, né? Sou uma pessoa fascinada por pessoas, pelo ser humano, e talvez por isso tenha buscado na minha formação um pouco dessa história. Sou professor do The Rose Method, já estou um tempão na área, e vou contar a história como surgiu essa minha fascinação pelo tema de sociedades matriarcais. Eu tenho a capa de um livro, eu vou mostrar para você na tela, vou compartilhar, para você entender. O livro se chama O Reino das Mulheres. Eu vou compartilhar para você. Tá vendo? Todo mundo tá vendo? Esse livro é do Ricardo Koller, um portenho, que escreveu, foi até esse vilarejo, esse povo. O Ricardo Koller fala sobre um povo, e eu usava até o termo tribo, e esse termo não é um termo muito exato, mas falava sobre uma sociedade matriarcal lá na China, e eu ouço essa história já fazia pelo menos uns 15 anos, até que eu resolvi que eu vou visitar esses Mossus, na verdade o nome desse povo, né? E conversando com um aluno meu, aqui de São Paulo, tem uma escola em São Paulo do The Rose Method, descubro um aluno chinês que já foi para essa região e foi aí realmente o grande facilitador do processo. O ano passado eu estive por lá e assim começou o estudo deles. A questão é, ouvindo um pouco o Vicente e o Ives falando, é muito curioso eu ir para trás em sociedades, pelo menos de base do neolítico, de uma estrutura matriarcal, e o que os caras fazem até hoje serve para nós. Então, alguma coisa aconteceu no mundo que eu posso me basear numa coisa chamada, talvez há 100 anos atrás, de primitivo, de fim do mundo, e no fim das contas, eu posso aprender alguma coisa com esses caras. Realmente, o mundo, eu tenho uma nova demanda que precisa ser ouvida, e é o que eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Bem, olha só.
claramente, eu tenho como base oposta ao que eu estou falando a estrutura patriarcal que é a que eu tenho hoje. A estrutura patriarcal ela é vigente no mundo, ela está presente na gestão das emoções, na gestão da família, e a forma pelo qual nós... E, basicamente, eu tenho uma cultura patriarcal que criou uma base que é assim, uma estrutura de dominador e dominado. Essa base de que alguém manda e alguém obedece está impregnada em toda a nossa estrutura. E, no fim das contas, será que não é isso que justamente impede eu criar qualquer modelo de inovação ou mudança? Está tudo tão arraigado e, ao mesmo tempo, há uma crise que tem uma crise, chamada, uma crise de paradigma, podemos dizer assim, que o modelo atual não responde às demandas que eu tenho. Demanda de relacionamento, demanda da relação de trabalho, demanda das relações afetivas. Então, eu tenho a sensação que andamos agora num limbo, o modelo tradicional, que sempre funcionou, agora ele dá sinais de fracasso. E a questão é, o que eu ponho no lugar? O que eu faço agora? Que o modelo tradicional, simplesmente mandar e obedecer, não funciona. E um outro tema que eu coloco importante para você é o fato de que eu não estou falando de uma sociedade matriarcal em que ela manda. Eu assisti uma vez um documentário que uma moça falava assim, eu ainda não encontrei uma sociedade matriarcal porque não há uma sociedade em que a mulher efetivamente mandou no homem, mas ela mandando no homem ainda é uma estrutura de subordinação e, consequentemente, podemos chamar isso de uma lógica opressora, repressiva. Não adianta. Então, vou falar um pouquinho mais sobre os moços. Eu cito uma sociedade, ou seja, em que a razão não é a única ferramenta que você pode utilizar. Numa sociedade patriarcal, eu estou falando de uma sociedade que pensa masculino, em que mulheres, homens, gays, héteros, filhos, pais e mães, todos estão envolvidos na mesma estrutura, todos sofrem em maior ou menor escala o grau dessa repressão. E resumindo, voltando ao tema principal, esse modelo ele não responde mais aos anseios que precisamos. Algo tem que acontecer. Vamos lá, vamos para essa viagem aqui para você. Embarquei para a China. E colocado ali os Moçus como um povo originário do Tibete que migra para a China, e um fator interessante para você conhecer. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o destino de Pequim até o Lago Lugu. Você pode ver aqui Lugu Lake, aproveitar que eu estou com o mouse aqui, que fica mais fácil para vocês. É uma região distante e muito interessante. Hoje já tem um aeroporto muito próximo do Lago Lugu, há mais ou menos 1 hora, e faz mais ou menos 2 ou 3 anos que eles abriram. Tá? Esse é o aeroporto novíssimo. Há um movimento de levar a civilização, de levar uma estrutura econômica maior para o oeste da China. Né? Aqui uma festividade que nós podemos participar. E aqui um pouco uma casa típica Moçu, e nós podemos se hospedar, no caso, foi bastante interessante conhecer uma matriarca, a história toda para vocês terem uma ideia. Aqui um quarto super bonitinho, né? Uma graça o quarto que você pode ficar hospedado por lá. A vista do lago, não, a região, são vários vilarejos em torno do lago, são 70 quilômetros mais ou menos, uma região linda, 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 que o chinês em geral hoje vai passar férias, vai se divertir na beira do Lago Lugu. E aqui um templo budista próximo daquela região também. Um lugar lindo, lindo. Como eu disse, o chinês comum vai passar férias e alguns poucos turistas vão conhecer um pouco mais sobre essa civilização matriarcal. Um pouquinho mais da festa deles, para vocês conhecerem. Região muito, muito especial, muito bonita mesmo. Agora, deixa eu só voltar para cá. Pronto, agora vocês estão me vendo? E a minha provocação para vocês é o seguinte, eu estou numa civilização de características, aí, como eu disse, do Neolítico, e o que bagunça na cabeça da gente é a estrutura dos Moçus. É um pouco sobre a posição da mulher. Quem é a mulher numa sociedade chamada hoje de estrutura matriarcal? O que é uma matriarca? O que é ela no poder?
Será que é ela oprimindo o homem? Não é essa a condição, justamente isso que é o mais interessante. Quando ela manda, eu tenho uma natureza, uma colocação da posição do homem, da mulher, dos filhos, de uma forma completamente diferente, né? Ou seja, a estrutura principal, uma grande família, chamadas Big Families, em que há descendência direta a partir da mãe, é o matrilineal. E agora vem a informação mais importante. Nada substitui o consanguíneo. A família da mãe, os seus filhos, os seus irmãos, tudo que vem do sangue da mãe é mais importante do que qualquer outra relação. Ou seja, e essa, para mim, é uma figura, algo muito importante para falar para você, é sobre a figura do pai. Eu não tenho a figura do pai. Você consegue imaginar um modelo social em que o pai não tem esse poder? Eu estou falando de um modelo de relacionamento em que ela conhece ele e ela tem um filho. E esse filho é criado pela família dela, pela mãe dela, e a figura masculina é suprida pelos irmãos dela. Isso é enlouquecedor para mim. Eu sei quem é o pai, mas o pai para aquele filho tem pouca importância. A importância que ele tem é para o sobrinho dele, na família dele. Ela sempre mora com a mãe. Isso muda completamente e nos tira de uma certa sensação de conforto. O que acontece? Como é a criação de uma criança numa sociedade como essa? Que eu tenho uma figura dos tios, que eu tenho a figura da mãe. Como essa criança, menino ou menina, como enxerga a figura da mãe e a figura da matriarca? Eu não tenho pai, eu não tenho avô, eu não tenho órfão de pai. É uma estrutura completamente diferente. É uma forma de enxergar que nos incomoda um pouco até. Eu não consigo enxergar um modelo social que não é o tradicional. A questão é que o modelo tradicional hierarquizado, masculino, de opressão, como eu disse para vocês, indo um pouco mais para um lado de conclusão, ele não responde mais aos anseios que nós precisamos hoje, né? A questão, e aí uma reflexão acho que é bastante importante, indo um pouco na linha do Ives, eu preciso saber quem eu sou, mas essa demanda é uma demanda muito atual, parece que mudou, e a simples capacitação externa da razão, da informação que vem de fora para dentro, não responde mais a tudo que você precisa. Entra o processo de autoconhecimento, e é tudo aquilo que o Ives principalmente estava comentando, mas eu sinto também que falta ferramenta. Tá, e como eu faço? No que eu me agarro? Eu preciso ter ferramentas para olhar para dentro. Por isso uma busca tão grande por uma série de metodologias. Eu trabalho com uma, eu gosto disso, pode ser a minha, pode ser qual que for, mas eu preciso olhar para dentro de alguma forma, né? Ou seja, apenas me capacitar externamente não funciona mais, né? Eu tenho uma pessoa que busca um emprego, busca um espaço, e ela precisa de mais, tanto de quem oferece o trabalho para ela, um trabalho que ela sinta que a preenche dentro, como de quem contrata. Eu preciso de alguém para além da capacidade técnica, né? Resumindo, indo por uma finalização também, um olhar de menos razão, o racionalismo, a ideia do racionalismo como a única resposta possível. Não dá mais, eu preciso de um outro modelo, de qualquer forma. Né? Um ouvido para essa essência, um olhar para dentro de quem eu sou, e a partir daí as minhas escolhas seriam um pouco mais com qualidade. Não tem jeito. Tá? E eu sinto que é um momento, e é um tipo de dúvida ou aflição do ser humano de hoje que não tem volta. Não tem como retornar. Então, fica uma reflexão. Se hoje eu olho para sociedades completamente diferentes, ditas primitivas, e eu me inspiro em outro modelo, em que a posição do feminino é outra completamente diferente, é porque algo aconteceu, algo mudou. Eu preciso olhar para dentro. E essa é a minha provocação para você. Eu preciso de mais do que o comum, mais do que a capacitação técnica, mais do que o olhar racional e lógico. É isso, basicamente, em resumo. Perfeito, muito obrigada, André.
E aí passamos à fase das perguntas e vamos começar uma pergunta para os três. E aí fiquem à vontade para responder na ordem que vocês preferirem. A pergunta é, se você tivesse que escolher uma dica, uma sugestão, por onde eu começo? Qual seria? Então, assim, qual seria uma dica de implementação de tipo, tá, amanhã, assim, beleza, assisti esse webinário, durmo com esse barulho agora. Amanhã de manhã, o que vocês dão de dica para quem quer se conhecer um pouco melhor, aprimorar mais o próprio ambiente, ou enfim, por onde vocês começariam? Eu posso começar. Vou falar pelo começo, estou brincando. Na verdade, essa é uma boa provocação. Gostei muito aí das reflexões e provocações do Ives e do André. Assim, da minha experiência, e passando pelo que eu já passei também, essa busca sobre quem é o Vicente, o que ele está no mundo fazendo, esse tipo de coisa, eu acho que uma das coisas que mais podem ajudar é o olhar curioso e o olhar não julgador. É a candura das crianças, digamos assim, a gente retomar um pouco o olhar da candura das crianças. O professor Maturana, lá do Chile, estudei com ele um pouco, e ele traz sempre isso como uma forma da gente não só se relacionar melhor, mas também se conhecer melhor, porque a gente existe, de certa forma, na relação, né? É através da relação com o outro, da conexão com o outro, que a gente descobre mais a gente mesmo. Então, se eu fosse fazer uma coisa simples, conselho não vale nada, né? É só a minha experiência. Mas uma dica que eu dizia era essa, tentar viver a vida com um olhar de curiosidade, com um olhar de não julgar e de só perceber o que está presente. A partir daí, ver como aquilo ressoa dentro de você e, a partir daí, refletir um pouco sobre o que significa aquilo que está acontecendo, né? Esse é um estado de reflexão, um estado de observação e curiosidade, que eu acho que é que parte de você, e a partir disso, eu acho que tudo se transforma ao redor. Quem gostaria mais de... Sou eu, então, por aqui. Viajar. Complementando um pouco o que o Vicente disse, acho que a viagem com esse olhar. Sair do cotidiano, ver um outro lugar, um lugar diferente, um olhar diferente nessa viagem, sair do senso comum. Isso areja um pouco do que eu passei, seja através de uma tradição filosófica, que é a outra dica que eu dou para você precisa de alguma ferramenta, mas a primeira é viagem. Vá para o mundo com esse olhar que o Vicente falou, eu acho uma grande contribuição espetacular. O que os dois falaram foram filosofia, né? Não sei se eles se tocaram disso. Eu estou puxando sardinha para o meu lado, mas reflexão, que é um movimento de saída e de retorno a você mesmo, como o Vicente falou. As filósofos, crianças pequenas são filósofas e cientistas, desde sempre. É que nós que cortamos. As crianças são curiosas, elas perguntam sobre as questões do mundo, então elas querem saber por que chove em gota, por que o céu é azul, por que dá choque quando você coloca o dedo na tomada. Então, o que o Vicente falou é justamente esse olhar curioso e abrir o horizonte, como disse o André. E eu o maior conselho que eu diria é muito difícil, que eu vou falar agora para vocês, que é escutar o seu chamado, escutar você. Provavelmente o método, né, os métodos que você conhece, André, tem
essa interiorização. O que é muito difícil, porque a gente vive numa sociedade barulhenta, que gera informação o tempo todo, e você é obrigado a saber de tudo um pouco, e no fundo a gente quase não sabe nada, porque a gente fica no raso, mas escutar o eu, né? Essa voz que conversa com a gente vai nos dar uma dica. Os estudos de neurociência mais avançados que existem sobre a intuição nos revelam isso, que nós devemos, às vezes, ouvir a nossa intuição, escutar. Agora, parar no mundo de hoje, dar um tempo para você, em épocas de redes sociais, em épocas de velocidade extrema, onde os noticiários das 9 da noite, quando falam notícia, já é velha, porque a gente já viu de dia, de manhã. Eu acho curiosíssimo isso, né? Porque antigamente as pessoas sentavam no sofá e escutavam o noticiário de noite, que era o noticiário que ia fechar a notícia, e hoje não, eles contam tudo notícia velha para nós. É difícil num mundo como esse você parar e escutar a tua voz interior. Escutar essa voz que conversa com você, que vai te intuindo. Mas esse é o meu conselho. Quando você for dormir, começar a escutar um pouco quem você nos momentos de reflexão, escutar, que talvez por aí apareçam bússolas que vão te levar para um lugar de autoconhecimento, e esse autoconhecimento vai te fazer muito bem. Ok, temos perguntas novas. Muito obrigada. Primeira pergunta: como eu faço a ponte entre a descoberta do meu propósito e o mundo em torno do processo de inovação? Essa é a primeira pergunta. Mais uma vez, como eu faço a ponte entre a descoberta do meu propósito e o mundo em torno do processo de inovação? Não, calma. Como eu faço a ponte entre a descoberta do meu propósito e o mundo em torno do processo de inovação? Posso falar? Essa que é uma tarefa complicada, porque assim, o que seria o ideal do indivíduo? Já ouviu falar de uma coisa chamada escola, não é? Inclusive hoje, dia 15, é dia da escola. Não é dia do professor, é dia da escola. Ninguém lembra do dia do filósofo, né? O filósofo não tem sindicato, não tem associação de classe, não tem nada, não tem carteirinha, não tem nada. Então, assim, o que seria a escola, a ideia original? É que você coloca a criança, o indivíduo, para aprender a se conhecer. Claro que ele vai aprender os saberes superiores, as artes, a música, a literatura, a filosofia, todas as ciências, a astronomia e tal. E à medida que ele vai avançando no processo educacional, ele vai aprendendo a escutar aquela voz e aprendendo a se conhecer e a descobrir o seu propósito. Quando o indivíduo chega lá no final da escola, daquilo que a gente chama, por exemplo, de ensino médio, ele já sabe mais ou menos quem ele é. E aí ele está pronto para fazer as escolhas. Mas é isso que a escola faz? Não. A escola é um departamento burocrático, que a criança entra curiosa e a gente corta a curiosidade dela e ela fica em silêncio durante vários anos. Quando chega no final do ensino médio, ele sai, ele escolhe de qualquer jeito, ele pega um livro, escolhe a profissão, que eu não vou falar o nome. Quando ele chega na faculdade, ele não sabe falar, ele não tem uma boa retórica, e o professor universitário fala para ele, viu, você tem que falar, você tem que fazer reunião. Ele falou, eu sabia, quando eu tinha 6 anos de idade, mas a escola me tesourou. Então, quem deveria fazer esse exercício de descoberta é você junto com o processo educacional, mas não é o que se faz. E a partir daí, eu queria que os outros lançassem essa ideia de como agregar isso na cultura. Bacana que você traz, né, a questão educacional, né, das tradições. Isso estava presente no passado, né? E agora, nós chegamos num momento da história, né, que é bacana que a gente tem muita abundância, de forma em geral. Então,
se eu descobrir o meu propósito, eu acho que nunca na história do ser humano a gente tinha disponível tanta abundância de oportunidades, né? Sejam elas de outras redes, de pessoas, de finanças, de incubadoras, de empresas que estão querendo se reinventar e tudo. Então, eu acho que esse processo de descobrir o próprio propósito, mesmo que ele faça parte de um determinado momento da vida, né, porque ele realmente ele pode evoluir, se aprofundar, bifurcar e se diversificar, de certa forma, ele encontra hoje um contexto que vai ser muito bom para você, mas é importante você se cuidar. Esse propósito, às vezes, ele pode te trazer para um local, uma posição em que você vai ter que fazer uma travessia muito grande, ou que você vai precisar desenvolver, talvez, recursos, ou redes, ou sei lá, até uma questão de, eu preciso de uma segurança financeira para poder trabalhar naquilo. Então, é bom, ao descobrir o propósito, você não se angustiar, porque isso é muito bom para você tomar decisões a partir daí mais bem informadas, que vão ser boas para você e vão dar certo, certamente vão dar certo, porque aquilo vem de dentro, né? Mas é bom você se cuidar no sentido de não sair fazendo qualquer coisa, né? Eu tenho muitos amigos, depois que eu fiz o meu processo também de reflexão muito profunda interna, e chegaram ao final de uma jornada, depois de 2 anos, e falaram, puxa, e agora, o que eu faço? Vou largar tudo? Não quero mais fazer? Eu falei, calma, cara. Bacana é você pegar isso que você descobriu e, a partir de onde você está, você construir o seu caminho e ir traçando isso, né? E dentro do mundo da inovação, é isso que a gente precisa. Você pode tentar, uma outra armadilha que eu daria, uma dica é assim, não pense que você vai mudar o mundo, que você vai mudar as outras pessoas. A gente já tem um grande desafio que é mudar nós mesmos. Então, trabalhe em mudar você mesmo e a ter responsabilidade sobre o seu futuro. E uma vez que você se prepara, você pode chegar em determinado momento e falar, olha, essa empresa não consegue mais suprir a minha necessidade de evolução e de inovação e de falar e eu tenho, a partir de onde eu estou agora, mais preparado, eu tenho a liberdade de buscar isso em outras empresas que estão mais preparadas para isso, ou até, quem sabe, eu criar minha própria empresa, meu próprio movimento, minha própria organização, o que quer que seja. Então, para essa pergunta aí, eu acho que a inovação, recursos, assim, o mundo está abundante, é como você se reforça e internamente com redes, com boas relações para fazer essas coisas evoluírem. Minha sugestão é breve e eu preciso de terreno fértil. Não adianta, só vou conseguir trazer isso para fora se eu me relaciono de uma forma que eu consiga um terreno fértil. Eu preciso criar um meio de amizades, de networking, e saber que esse caminho, eu vou provocar aqui os meus colegas também, não sei se eles concordam comigo, eu tenho a sensação de que essa busca é uma busca cor-de-rosa. É difícil pra caramba, e o caminho vai ser um caminho duro. Então, é só para não achar que quando as coisas não estão indo bem, eu simplesmente estou no caminho errado, eu vou mudar. Fica um caminho confortável, sabe? E isso tudo que a gente está falando, desse olhar para dentro, dessa tomada de mudança, ela vai ser complexa. Para achar que vai ser cor-de-rosa, parece que a gente constrói que essa busca é uma busca cor-de-rosa, meio lisérgica, sabe? Não é. Ela é complexa, e então durma com essa encrenca. Vai ser complicado, é mais fácil o caminho da ignorância, né? O caminho da boiada. O mudar é mais difícil e tudo bem. Acho que esse que é o principal ponto. Posso só complementar? Eu queria complementar as duas visões, e assim, o Vicente fala uma coisa muito interessante, quando ele fala, ele tá evocando Sartre, né? Pensa assim, ó, os nossos pais, os nossos avós, qual eram os tipos de vida que eles poderiam ter? Você pega meu pai tem 79 anos, minha mãe tem 75. Minha mãe, esses dias eu estava conversando com ela, a minha mãe falou assim, a minha vida era ser mãe, dona de casa, era isso. Isso não gera angústia.
As gerações de agora e o mundo de agora, e por isso que o Vicente tocou num ponto nevrálgico, e o André também, por que é difícil? Porque a abundância de escolhas que você tem é gigante. O rapaz chega no terceiro ano do ensino médio, ele pode ser muita coisa. E ele pode ser tanta coisa, mas tanta coisa, que ele trava. Gera angústia. Isso está num livro do Sartre chamado O Ser e o Nada, que é um livro dessa lata, difícil pra caramba de ler. Você começa a ler, dá vontade de chorar. Você lê com um lenço. E ele fala no livro justamente isso. Você gera uma angústia, que é o que o André falou, não é fácil, é difícil. Por isso que deveria ser um processo de pequeno. Mas não é. Deixam para os 45 do segundo tempo, usando o jargão futebolístico. Excelente discussão. E seguindo um pouco uma linha, uma pergunta especificamente para o André. Como as culturas matriarcais podem nos ajudar a escutar como podem nos ajudar... Calma, de novo. Como culturas matriarcais podem nos ajudar a nos escutar neste mundo barulhento de hoje em dia? A questão é, nós não estamos no meio dessa cultura, ela é uma fonte inspiradora para nós, né? Fato. A questão é, a natureza dessa condição social, ela é mais intuitiva. Resumindo numa palavra, né? Se fala tanto de intuição, que é uma ferramenta não lógica que chega ao objetivo final. Então, eu tenho a informação por via direta, digamos assim. A intuição é um grande caminho para isso, e ela é uma condição mais natural numa sociedade que tem esse racionalismo exacerbado como como nós fomos formados. Então, basicamente assim, a inspiração é eu buscar ferramentas que vão fazer eu olhar para dentro. Eu tenho a minha, eu gosto da minha metodologia, você vai buscar a sua de alguma forma, e a partir daí eu estou me inspirando, estou fazendo uma tangência com uma sociedade que isso tende a ser um pouco mais natural. É uma condição daquela sociedade que também tem falhas. Não estou falando que eles são perfeitos, não é isso. Que não ter a figura do pai, falando dos Mossus, e tem um monte de sociedades diferentes, mas a questão é, como podemos nos inspirar com esses caras? Eu olho para os Mossus e penso, se eu tiver filhos, ou com os meus sobrinhos, qual é a relação do meu matrilineal? Isso faz falta, eu preciso buscar na estrutura familiar. Tem um monte de psicólogos e psiquiatras que condenam o modelo pai, mãe e filho num apartamento pequeno, num condomínio fechado. Eu preciso de interação para essa criança. Eu não sou da área de educação como Ives, mas é muito simples você perceber que isso está fadado ao fracasso, sabe? Então, assim, nós não estamos numa sociedade matriarcal. E a ferramenta principal deles é, na minha opinião, esse olhar para dentro, e eu posso resumir isso na palavra intuição. Excelente, estamos chegando no final da nossa transmissão, então vou passar a palavra para vocês três, para as últimas considerações. Usem à vontade esse tempo, se quiserem ressaltar alguma coisa, mais um pouquinho para cada um, para encerrarmos. Eu posso começar? Assim, se eu fosse talvez só complementar um pouquinho tudo que a gente conversou aqui, né, em um grupo de vários, e trazendo isso no contexto do trabalho, né, que é onde eu tenho levado o meu fazer, a minha obra, digamos assim. Eu acho que no contexto do trabalho, a gente tem, hoje em dia, a maior oportunidade de fazer as transformações que a gente, de certa forma, sente de dentro, né? E se você, hoje em dia, conseguir uma pessoa que tenha um propósito parecido com o seu e que esteja, assim, próximo, faça uma loucura, comece um movimento e veja a partir daí o que acontece. Se a pessoa seguir o seu movimento, você começa a transformar. E isso tem a ver com a sua zona de influência, né? Então, todo esse processo realmente ele é difícil, ele requer esforço, ele requer você se tratar, se cuidar, porque esse esforço precisa estar bem equilibrado, né? Senão você também não consegue
evoluir, e com o outro, isso é facilitado. Então, fica esse convite para vocês fazerem diferente. Comece por você. É isso. Eu quero oferecer Nietzsche para vocês. Nós, na filosofia, olha, desconfie de fã-clube de filósofo. Nós não estudamos filósofos para virar fã-clube. Nós estudamos filósofos para tirar deles o que eles têm de melhor, e aquilo que eles não têm de melhor, ok. E alguns que já falaram coisas muito antigas entram para a biblioteca e ficam lá. Mas eu gostaria de terminar a minha fala, e quando eu penso em inovação, eu penso numa palavra que é uma das palavras mais bonitas que Nietzsche tinha. Eu tenho um monte de coisa de Nietzsche que eu não concordo, e não concordar é extremamente saudável, mas tem uma das coisas que eu adoro nele, que é uma palavra que inclusive Aristóteles fala, que é a base de todas as grandes virtudes do ser humano: coragem. Na vida tem que ter coragem. Coractium, do latim, que significa coração que se mexe. Existem pessoas que o coração é assim, ó. E existem pessoas que o coração é assim. Essas pessoas são as covardes. Você precisa ter coragem, coractium, coração que se mexe, que pulsa, que vai, que vibra. Nietzsche passou boa parte da vida dele doente num quarto, num lugar chamado Silis Maria, no sopé da Suíça. E ele, quando ele abria a janela do quarto dele, ele via os Alpes suíços. Lá ele escreveu boa parte das obras dele. E ele dizia, André, Vicente, ele dizia assim, ó: viver é para corajosos, como são os alpinistas. Acho que de tanto ele olhar as montanhas, ele se inspirou nos alpinistas. O alpinista, quando ele sobe uma montanha, ele sabe que vai ter um monte de problema no caminho. Ele sabe que ele vai subir, ele vai cansar, ele vai escorregar, ele vai cair, ele vai dar vontade de desistir, ele vai perder o ar, ele vai chorar, ele anda, ele cai, ele se rala, ele sangra, ele quer descer, ele não quer mais, mas quando ele chega no topo e ele olha a vista de cima, ele tem uma sensação de que valeu a pena. Então, para quem quer inovar, vai ser um alpinista, mas o alpinista tem coragem, coractium, o coração que se mexe. Eu desejo a todos vocês, em todas as áreas da vida de vocês, relacionamentos, trabalho, coragem. Quem tem coragem, levanta cedo, dorme tarde, enche geladeira para o filho ter o que comer, e tem uma sensação de dormir, de dever cumprido e de tarefa feita. Por isso, muito Nietzsche para vocês, tá bom? Excelente, linda frase do texto, Ives. Olha, minhas considerações finais é assim: eu me incomodo com tudo que a gente falou, de verdade, assim, me tira da zona de conforto. E essa é o que eu peço para você, um pouco dessa provoque-se, né? Vá para um ambiente ou para um terreno fértil que é gostosamente desconfortável. Não dá, eu não posso buscar um modelo de inovação, mudança, aprimoramento que seja confortável. Não é um serviço que simplesmente me agrada, sabe? Eu tenho a sensação de quem produz, quem faz a diferença no mundo, não tem a vida feliz. No meu tema não é felicidade, é como ele estava conversando, né? Essa felicidade que se compra, né? E não estou fazendo aqui nenhuma apologia ao não gastar, não é isso, a questão não é essa, mas assim, vamos lá, né? Vamos encarar esse mundão, eu quero que você esteja bem, que você se cuide, que você durma bem, que você cuide de você, que você se alimente bem, porque a jornada ela é complicada, esse alpinista vai ter trabalho, ele precisa de um preparo físico, emocional, não dá para estar mais ou menos. Agora, outro caminho é o caminho mais confortável, é mais leve, é mais suave, é com menos confronto. Eu não estou falando de briga, mas eu estou falando de luta, mas não estou falando de briga, sabe? Eu acho que essa é meu texto final. Assim.
E convido você, né, dentro do bimestre do Changemakers, para a história do matriarcalismo em 4 horas, o tema do 28 de abril, aqui na casa, no The Rose Brooklyn. Eu me inspiro, né, nesse outro modelo de sociedade, em como as coisas podem ser diferentes, mas nesse que é provocativo, assim, provocativo gostoso para mudança. Então, convido você, se você quiser se aprofundar mais, mas estou feliz, conversei com esses 2 colegas e estou desconfortável, vou gostosamente para casa desconfortável, mas estou feliz, acho que valeu a pena para mim, inclusive. Muito obrigada a todos, quero agradecer de verdade em nome da organização, em nome da equipe do The Rose Changemakers e reforçar o convite do André, que a sua jornada, que o seu desconforto não pare aqui. Dentro do bimestre, nós temos uma provocação, uma pequena missão, que todo mundo que assistiu o webinário hoje vai receber na segunda-feira, uma missão para você já colocar em prática de alguma forma o que conversamos aqui. E se inscrevendo no curso do André, que no dia 28 de abril, você se inscreve no bimestre como um todo e você entra para o grupo de todos os alunos e alumni do The Rose Changemakers, que é um grupo bem bacana, com essa pegada de desconforto e do coração que bate mesmo. E quem sabe nesse grupo você não encontra o seu colega, como foi a provocação do Vicente, para você encontrar a sua loucura. Ives e Vicente são, obviamente, nossos convidados de honra. Sabemos que temos uma questão aí de agenda, mas deixo o convite a todos que estão nos assistindo para a gente mergulhar um pouco mais no mundo de insights que o André pode nos trazer, e também teremos alguns convidados especiais que eu ainda não posso confirmar, mas teremos pessoas com experiência de criar containers, de encontrar duplas e de realizar cultura, realizar loucuras para oxigenar, para trazer ainda mais insight para nós. Muitíssimo obrigada e boa noite, bom final de semana a todos.